Isso aí é uma questão extremamente longa, uma questão complexa. Eu prefiro não dar uma resposta que teria que ser muito longa, muito bem elaborada para esta questão que me parece que é aquela que ainda permanece como merecedora de cuidado, de estudo e de discussão neste próximo e nos outros simpósios da AMPU. No ano em que a Associação Nacional de História, ANPU, completa 60 anos, essa e muitas outras questões desafiam o nosso cotidiano. Como implementar as conquistas alcançadas até o presente momento? Quem são e o que querem os historiadores e as historiadoras do país? Quais são os nossos maiores desafios? De fato, não há resposta simples para nenhuma dessas questões. Mas, como historiadoras e historiadores, especializados em desconstruir aquilo que aparentemente está organizado, decidimos apresentar alguns desses questionamentos para profissionais que ao longo das últimas décadas ajudaram a construir essa história. Hoje, no dia em que se inicia o 31º Simpósio Nacional de História, damos as boas-vindas à comunidade de historiadores e historiadoras. Lembramos que a maior entidade de profissionais de história do país, a ANPU, completa 60 anos. Que a Revista Brasileira de História chega à sua 4ª década de existência como uma das mais importantes publicações acadêmicas do país. Mas diante de tantos desafios e em meio à gestão catastrófica da pandemia de coronavírus, em um país com mais de 500.000 de mortos, nós devemos nos perguntar: Em primeiro lugar, comemoramos online. Penso que é uma responsabilidade comemorar online. Em segundo lugar, eu penso que comemoramos afirmando que estamos vivos, fisicamente e intelectualmente, e queremos continuar vivos. A gente tem que comemorar sim, a gente tem que comemorar inclusive porque é uma entidade que ela é representativa de grupos, né, e de grupos de trabalho, a gente tem isso hoje, de coletivos, e a gente precisa, inclusive, reafirmar nosso legado de resistência, de luta, de produção de saberes. Não me parece que essa luta é apenas dos historiadores. Eu acho que também essa é uma outra dimensão. Essa é uma luta da sociedade, que tem, penso eu, na história, uma experiência fundamental para a construção da sua identidade. Celebrar 60 anos da ANPU é celebrar também espaço de resistência, né? Porque o fazer historiográfico é um espaço de resistência. Reverenciar os que vieram antes de nós, né? E que construíram esse campo, e que lutaram pela nossa profissão, e que lutaram pela associação, mas que a gente possa fazer essa reverência, né, também não de uma forma mitificada. Né? A ANPU nem sempre foi progressista, a ANPU nem sempre foi combativa, a ANPU muitas vezes foi elitista, então acho que fazer uma comemoração honesta de 60 anos é reverenciar os que vieram e as que vieram antes de nós, mas de uma maneira como nós sabemos fazer com as nossas temáticas, né? De uma maneira crítica. Quando a gente diz que a nossa história vem de longe, ela vem de longe. Não estava, mas agora estamos. E é por isso que a gente precisa dizer, em alto e bom som, aqui é o meu lugar. Eu sou uma mulher nordestina, negra, professora de história, mãe, mas eu estou aqui por conta de muitos outros e outras que lutaram para que eu conseguisse chegar. Então, brigar por cotas na graduação, brigar por cotas na pós-graduação, brigar para que estudantes, professores da educação básica consigam apresentar trabalho no espaço da ANPU, é uma luta política, sim. E isso, em nenhum momento, pode tirar o caráter da cientificidade. Porque se a gente não conseguir dialogar com essas questões postas pela sociedade brasileira, e discutir isso dentro, inclusive, desse espaço acadêmico e científico, a gente não conseguir encontrar um equilíbrio, então a gente precisa repensar o papel dessa instituição.
O senhor Jânio viajou grande comitiva onde pontificavam altos expoentes da política nacional. A associação nasceu em um período conturbado da vida política nacional. Menos de 2 meses após a renúncia do presidente Jânio Quadros, a Associação de Professores Universitários de História foi fundada naquele que viria a ser chamado de o primeiro Simpósio Nacional de História. Tem de guerra e paz, e tem tempo que é pra frente, tempo que é pra trás. O país passava por um período de grande mobilização política e agitação cultural. A associação tinha como um de seus objetivos congregar os professores universitários de História. Ela surgia como uma reação não planejada em meio às transformações do universo acadêmico brasileiro. Não houve uma decisão pré-estabelecida de criar uma associação. A ANPU foi uma consequência daquele evento, foi uma das, né? Mas a grande preocupação ali era definir o que eram os cursos que deveriam ser os cursos de História. Para começar, um dos pontos importantes nesse debate era a própria reforma universitária, que já estava em discussão. Não a reforma universitária que a ditadura militar vai fazer em 68, mas essa reforma universitária que estava em gestação nessa virada, né, dos anos 50 para os anos 60. Tem duas posições mais claras e vão tomar conta dos debates durante o encontro e mesmo nesse encontro inicial. Você vai ver que as pessoas vão se associando, né, a um desses dois polos. Aqueles que querem o que o Falcon chama dessa pequena reforma, né, apenas curricular, e você tem aqueles que querem incluir nessa reforma uma reforma universitária. Então, essas discussões, de uma certa forma, que estavam já pulverizadas na sociedade, né, entre alunos e professores, né, elas vão estar exatamente presentes na criação da ANPU. Um dos propósitos, que está inclusive na ata de fundação, é justamente aumentar o grau de comunicação entre pesquisadores isolados. O simpósio foi uma espécie de descoberta que fizemos de que existiam colegas em Belo Horizonte, existiam colegas em Salvador, e no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Curitiba, e, portanto, foi uma espécie de grande acontecimento que daí por diante passou a ser uma das questões, um dos aspectos mais importantes do simpósio. Era esse convívio social e intelectual. E, de fato, a partir daquele primeiro simpósio em Marília, a associação passou a promover encontros nacionais que seriam organizados a cada 2 anos em diferentes cidades do país. Para além da dimensão de sociabilidade e integração dos profissionais da área, a associação, desde seus anos iniciais, teve que se confrontar com o surgimento da ditadura instalada em 1964. Com a chegada dos tanques ao Palácio do Planalto, a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão e de pensamento passaram a ser combatidas em meio a um projeto educacional autoritário. Professores e professoras de história foram perseguidos, impedidos de trabalhar, presos e exilados. Outra dimensão da violência ditatorial está relacionada às inúmeras ingerências do regime militar na organização dos saberes escolares e do exercício da docência. Dentre elas, a chamada questão dos estudos sociais representou um marco na defesa da disciplina de História ao longo dos anos 1970. Quando o ensino vocacional, o ensino experimental todo foi extinto pela ditadura, a Lei 5692 preconizou ensino por área. É claro que estudos sociais era um projeto que aparecia mais visivelmente no campo do ensino fundamental. E
sempre dava a impressão que queria se expandir para o ensino médio também. Mas, a meu ver, não era um projeto apenas para o ensino fundamental, era um projeto para o conhecimento, era um projeto de desqualificação do conhecimento. Aliás, nós vivemos uma época de nova desqualificação do conhecimento, não é, pessoal? A ANPU nunca obedeceu à existência de estudo dos estudos sociais, né? Nunca obedeceu. Esse problema era o problema para quem era professor na rede, que, em vez de ser professor de história ou professor de geografia, ia ser professor de estudos sociais. Eu penso que uma contribuição importante que veio no combate aos estudos sociais foi exatamente esse crescimento da pós-graduação, da pesquisa. A pesquisa histórica assume um patamar muito ampliado, renovado em termos de problemáticas, em termos de métodos, em termos de temas, em termos de sujeitos. Isso foi muitíssimo importante. A luta da ANPU foi contra os estudos sociais após a sua implementação, mas foi uma luta, vamos dizer assim, de final da ditadura. Então, assim, era ao mesmo tempo a luta contra os estudos sociais, mas também a necessidade de se contrapor a tudo que significou a ditadura. A segunda vertente teve como vetor o combate pela supressão nos currículos acadêmicos dos diferentes níveis de escolaridade, das disciplinas Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil, OSPB, e Estudo de Problemas Brasileiros, EPB, notórios instrumentos ideológicos de proselitismo da ditadura militar, e que, em contraponto, nos empenhamos na reinserção ou pela reinserção da história, da geografia, da filosofia e da sociologia nas grades curriculares do que hoje conhecemos como ensinos fundamental e médio. Eu quero lembrar também uma coisa. O combate aos estudos sociais se dava na universidade, na ANPU, mas também se dava fora. Também se dava em escolas, começou a se dar em associações. Então, havia debates em sindicatos de professores. Os formados em estudos sociais deveriam assumir o conteúdo de história e o conteúdo de geografia que existisse. Eu fui professora de estudos sociais. O que eu fazia desobedecia à lei. No ano de 1977, ou seja, nós estamos na ditadura militar, nós estamos num ano bastante tenso, mas um ano em que a sociedade civil começa a se organizar, em que os docentes começam a se organizar, em que vozes divergentes, enfim, se manifestam na ANPU. Entre 1977 e 1981, os debates internos seriam marcados pela proposta de incorporação dos professores de História de primeiro e segundo graus como sócios plenos da ANPU, com direito à voz e a voto. Essa disputa interna indica a existência de uma divisão social do trabalho intelectual na produção e na circulação do conhecimento histórico. Ao mesmo tempo, aponta a necessidade de refletirmos sobre o papel do ensino de história, a atuação dos profissionais do campo e, sobretudo, a questão da representatividade da associação que se reinventa nos anos finais da década de 1970. As discussões sobre a área e sobre quem é e o que fazem profissionais de história permanecem ao longo da trajetória da ANPU. Nos anos iniciais da década de 1980, a profissionalização do campo e a expansão da pós-graduação eram realidades consolidadas. A criação da Revista Brasileira de História é a expressão mais concreta dessas transformações. É uma nova ANPU, é exatamente a ANPU que deliberou incluir os professores de história que atuavam na rede como ampuanos possíveis, como sócios da ANPU. O enfoque que nos inícios recaía sobre os professores universitários
como sujeitos prioritários e razão de ser dos fundadores da AMPU, passou a englobar os historiadores em geral e seu lugar na sociedade. E se a gente pensar, né, nesse momento de 81, 82, o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Né? A gente teve a anistia, tá? Em 79, é um momento de grande agitação política, quer dizer, novamente, aquela articulação que a gente fez entre a criação da AMPU, os debates que estavam acontecendo na sociedade, né? A discussão sobre a reforma universitária, a discussão sobre o que eram, como deveriam ser os cursos de história, que profissional nós queríamos formar. Eu acho que também, nesse momento da criação da revista, eu acho que é um novo momento, né, de debate. A Revista Brasileira de História, ela foi e é um grande espaço em que as pautas do ensino de história, eles conseguiram avançar. Principal periódico do Brasil, na década de 80 e 90. Ela ainda tem, né? Talvez nem tanto quanto tinha na década de 90, mas ainda tem um grau de interferência na cultura histórica muito maior. O primeiro ponto é esse. O segundo é qualitativo, porque ela condensou pesquisas de nomes que estavam em ascensão e que depois se tornaram grandes historiadores. Ela se abre para novas discussões e, sobretudo, porque ela fez com que essas discussões chegassem a públicos muito amplos. E esse público amplo também produz história, também é influenciado pela história. Então, quando a gente pensa que uma revista como a RBH pode chegar a uma biblioteca de um professor de ensino básico, e o professor de ensino básico, com uma leitura de um artigo, pode modificar a sua aula, para mim ela tem uma importância fundamental. Nós não temos uma profissão reconhecida, nós não temos um mercado de trabalho assegurado. Quer dizer, onde é que não pode trabalhar formado de história? Formado de direito trabalha numa certa área, formado de engenharia trabalha numa certa área, e formado em história. Sofre a concorrência bastante desleal de formados em outras áreas. Eu acho que isso é um dos problemas básicos que nós devemos continuar discutindo na associação. Isso, absolutamente, eu acho fundamental que a associação debate, discuta, e é uma das nossas brigas mais antigas, a regulamentação profissional. Que nós não conseguimos, mas tentamos. Olha, eu acho que uma coisa nós conseguimos, a regulamentação da profissão. E conseguimos manter a associação funcionando. A regulamentação se explica num contexto muito particular, né, numa atuação política exemplar. Nós fomos várias vezes ao Congresso Nacional. Então, íamos ao Congresso, chegávamos lá, batíamos de porta em porta dos deputados e senadores para tentar fazer com que fazer o reconhecimento do ofício do historiador. Quando a gente assumiu, estava no ápice a polêmica pública em torno da lei de regulamentação. A iniciativa do Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, que entrou em contato com o senador Paulo Paim, né, elaboraram conjuntamente uma proposta, um projeto, né, de regulamentação. Quer dizer, na primeira reunião que nós tivemos, Dia das Regionais, essa novidade nos foi trazida e nós passamos a acompanhar, não é, a tramitação do projeto de regulamentação da profissão, né, que foi aprovado em algumas comissões do Senado durante nossa gestão. Da profissão de historiador não andava, e inclusive o parlamentar dizia para a gente, nem adianta eu tentar pautar, porque tem esses projetos aí que nós temos que cuidar que se esses caras conseguem aprovar, o prejuízo vai ser infinito, vai ser muito grande. As mudanças que a gente fez na lei não alteraram a substância da lei, porque a ideia era ter uma lei de regulamentação da profissão que
abrisse caminho, né, especialmente para a contratação de historiadores em órgãos públicos e para a realização de concurso para historiadores. Né? Mas nós conseguimos uma regulamentação de profissão tardiamente, né? Mas conseguimos. Uma vitória para nós ter conseguido essa regulamentação apenas agora. Né? Vejam há quanto tempo nós batalhamos e só agora tivemos esse resultado. E ela culmina, né, numa conjuntura em que a gente não imaginava que iríamos ganhar. Há pessoas que trabalharam pela regulamentação pelo bastidor, né? Então, as pessoas têm uma tendência um pouco de chamar para si a responsabilidade dessa vitória. Ela não é minha, né? Eu acho que ela é o resultado de uma luta de 60 anos. E agora, para mim, é implementar esse artigo 6º, sobretudo num contexto de muito desemprego, né, na nossa área, inclusive, para que isso permita a expansão das vagas de trabalho. Mas a despeito de sua consolidação, a história não deixa de ser instada a disputar cotidianamente seu valor na sociedade. Episódios de censura ou de perseguição profissional, por exemplo, marcaram a comunidade em tempos mais recentes. No dia de hoje, nossas boas-vindas à comunidade é também um convite. Que saibamos nos questionar sobre nossas próprias limitações e que sejamos capazes de entender e de superar os desafios que temos diante de nós. Há uma realidade social, né, de hostilidade em relação à ciência, de negacionismo, e essa realidade está aí, batendo na cara. Como que eu reajo? Essa associação que tem 60 anos, ela precisa se adequar a essas exigências, mas isso não é dado. Isso é luta. Isso é luta. Isso é luta, e tem uma coisa, a gente precisa, não bateu na porta, eu não bati na porta para dizer, posso me candidatar, ou a gente mete o pé e vai, ou a gente não vai conseguir. As seções estaduais e os GTs são a base para a gente poder construir essa ANPU diversa, que congrega a todos, né, professores de educação básica, do ensino superior. Penso que as seções estaduais são a base. Penso que devemos transmitir para o maior número possível de profissionais da nossa área e outros interessados resultados de debates, dar continuidade a esses debates. Isso é muito importante. Dar visibilidade para quem já de fato faz um excelente trabalho. E nós temos regionais extremamente atuantes. E temos regionais que são mantidas e sustentadas por professores da educação básica. Entendeu? Que estão lá, que assumem papel de gestores, que assumem a organização de eventos, né? Basta a gente abrir os olhos e observar o que está acontecendo. Nós temos os nossos seminários, os nossos encontros de especialistas para discutirmos. Vai ter um momento que nós temos que retornar, socializar ao máximo, ainda mais naquela época em que não haviam as famosas redes, isso e aquilo, os resultados dessas pesquisas. Ampliar os cursos de graduação em História no interior dos estados da região amazônica. Né? Nós ainda temos professores leigos trabalhando com a disciplina de História. Então, essa é uma demanda nossa. Nós precisamos ampliar os cursos de graduação. Nós precisamos chegar nos municípios do interior dos estados, até porque as nossas distâncias aqui, elas são imensas. Né? E nós precisamos assegurar, né, a formação em História, né, para esses jovens que estão no interior e que têm o sonho de se tornar professores de História. É você se comprometer a olhar o seu aluno, pensar no ensino que realmente sirva a esse aluno, que sirva à formação do professor, que sirva ao profissional que irá atuar e, sobretudo, que não deixe esse aluno desistir do curso, desistir da universidade, porque não é um espaço acolhedor, não é um espaço convidativo, não é um espaço feito para a maioria da população brasileira.
tem havido em alguns programas de pós-graduação esse movimento também das ações afirmativas para pessoas transgêneras, que é um dos grupos mais vulnerabilizados da sociedade brasileira, né? Pessoas transgêneras morrem com 35 anos, né? Uma pessoa com 50 anos transgênera é considerada já muito velha, minha idade, né? No meu programa, a entrada de pessoas transgêneras também levou essa modificação epistemológica, né? Para quem sabe escutar. Nós ainda temos muito que aprender nessa relação entre homens e mulheres na entidade. Eu sonho que a gente se torne que nem o Chile, né? Nunca mais sem nós. Que a partir de agora a paridade entre sexos apareça em todas as eleições. Somos uma associação de historiadores. Se temos uma forma de produzir conhecimento histórico, nós também precisamos ter uma leitura do que acontece atualmente no Brasil. Então, acredito que nós temos uma contribuição a ser dada, né, talvez por meio de ações, de programas, né, dos próprios canais da instituição, falo das mídias da instituição, começar a provocar a sociedade brasileira a fazer leitura numa perspectiva histórica. Do ponto de vista das demandas sociais, que, por exemplo, envolve os povos indígenas, que envolvem as questões fundiárias, né, que são questões vinculadas aos conflitos agrários e ambientais, não há dúvida, né, que a ANPU ela tem um papel fundamental como a maior organização de professores de história do país. A luta pela percepção da história como conhecimento criterioso e verdadeiro sobre o passado. Em especial, nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas também no mundo todo, de falsários, de interpretações falaciosas e esdrúxulas sobre o passado. Acho que agora está na hora de a gente se juntar e brigar pela importância da história para a nossa sociedade. Eu entendo que a ANPU tem um significado mais do que interno da entidade. Ela é uma instituição pública. Ela está na cena social. Nosso principal papel é refletir sobre como é que um professor seleciona conteúdo, por que ele seleciona, com que objetivo ele dá aula, a quem está endereçada a aula dele, reconhecendo quem são esses sujeitos. E pensando no papel da ANPU, eu acho que promover esse debate, acho que mais que promover, encorajar, dizer que é um debate. Nesse momento, eu acho que se posicionar publicamente em defesa dos seus valores, né, dos lugares que ela representa, que são essenciais para ela, como as universidades, o espaço acadêmico, a pesquisa, a pós-graduação. Manter o seu papel como uma instituição acadêmica, científica, né, mas fortalecer essa sua face de falar com o grande público e de dialogar com a educação básica. É ter que enfrentar com questões que estão para além dos muros das universidades. Então, a gente volta para o primeiro encontro. Vamos continuar dentro da pequena reforma, dos pequenos debates, do mundo da história e dos historiadores, ou vamos ampliar? Precisa ter divulgação científica, precisa ter ampliação do conhecimento histórico, precisa de tudo isso. Precisa ter historiador. Eu sou uma otimista. Eu ainda acho que vale a pena. Ainda vale a pena a profissão, ainda vale a pena ser historiador. Acho que a ANPU tem tido e deve ter daqui em diante sempre um papel destacado, o gerenciamento de a organização dos programas, quer de graduação, de pós-graduação, de pós-doutoramento, mas eu prefiro não dar uma resposta que teria que ser muito longa, muito bem elaborada para esta questão, que me parece que é aquela que ainda permanece como merecedora de cuidado, de estudo e de discussão neste próximo e nos outros simpósios da ANPU. Muito obrigado pelas perguntas, pela atenção
e até a próxima.